Olá, gente. Dando continuidade à série de vídeos que está sendo postado sobre a Mate.h, agora vamos explorar dois conceitos matemáticos fundamentais e também suas aplicações na programação, que são eles raiz quadrada e logaritmos. Esses conceitos podem parecer um pouco complexos à primeira vista, mas vamos desmistificá-los e mostrar como são úteis em várias situações. Nessa apresentação, ela será dividida em duas partes. Primeiro, vamos mergulhar na raiz quadrada e, em seguida, vamos explorar os logaritmos. Vamos começar falando sobre a raiz quadrada. A raiz quadrada de um número é aquele número que, quando multiplicado por si mesmo, resulta no número original. Matematicamente, a raiz quadrada ela é representada pela raiz quadrada de um determinado valor. E na linguagem C, ela é utilizada a fórmula SQRT e entre parênteses x, que no caso seria o número que você quer saber, a raiz quadrada dele. Aí, na linguagem C, pode ser usado o SQRT, que no caso ele é da biblioteca Mate.h, para calcular a raiz quadrada. Por exemplo, se quisermos calcular a raiz quadrada de 25, escreveríamos SQRT e entre parênteses 25. Aí que o resultado seria 5. Agora vou mostrar um exemplo de um código em C usando a função de raiz quadrada. Agora que sabemos o que é a raiz quadrada na teoria, vamos fazer um programa agora no servidor Draco para saber como é na programação em si. Então, viemos aqui do VI raiz quadrada.c, entramos aqui no programa e vamos começar o programa do zero. No caso, vamos colocar os include primeiro entrada e saída, que no caso é esse T de O.H, e o próximo que é o da raiz quadrada, que no caso vai ser o include da mate.h. Pronto. Aí vamos começar o programa. O int min, aí vamos aqui. Pronto, aí agora aqui vou abrir as chaves, colocar o tipo de variável, que no caso vai ser a doble, porque ela tem uma maior precisão. Colocar as variáveis num e raiz, que vai ser o valor que vai receber do usuário e o outro vai ser a resposta, que no caso vai ser a raiz. Então, no caso eu coloco aqui o printf para printar para o usuário. Eu coloco digite um valor. Aí o próximo eu vou colocar o scanf, que é para receber o valor do usuário. Aí no caso também eu coloco aqui o long float, o cinto também. Pronto, simples. Aí coloco vírgula 1, que vai ser o valor que vai pegar do usuário. Se acrescentar ali num. Pronto. E agora eu vou colocar como se a raiz ela vai ser igual esse que é t, que no caso é a função que vai calcular a raiz quadrada de determinado valor. Aí eu coloco aqui dentro um, vai ser o valor que vai receber do usuário. E coloco para printar agora
resposta. Coloco aqui a raiz quadrada de cento. Aí também tem que virar o centro. Aí eu também tenho que limitar a quantidade de números depois da vírgula. Eu coloco 2. Coloco a variável. Digito aí a resposta. Aí agora eu vou colocar por cento. Ponto 2 vai ser a próxima variável, que é LF. Aí eu coloco também o barra invertida N para soltar uma linha, para não ficar tudo emendado junto. Aqui fora eu vou colocar 1 e também o raiz. Perfeito. E aqui no final eu retorne 0. E pula aqui e fecha a chave. Pronto. Isso tudo tá certo. Aí agora do 2.x. E agora vamos compilar o programa, que é o raiz quadrada.x. Isso, pronto. Aí agora vamos rodar o programa. Pronto. Aí digite um valor, no caso, pode ser 25, aí ele determina. Pronto, agora vamos testar outra vez um valor aleatório. Tipo, não, 16 não, que é exato. No caso, 15. Aí ele dá aproximadamente 3,87. E é isso, programa de raiz quadrada. Agora vamos mudar nosso foco para os logaritmos. O logaritmo de um número na base b é o expoente ao qual a base precisa ser elevada para obter esse número. Matematicamente, isso é representado como log de b entre parênteses x, onde b é a base e x é o número. Em C, podemos usar a função log e entre parênteses o x, da biblioteca mat.h, para calcular logaritmos. Por exemplo, se quisermos calcular o logaritmo de 100 na base 10, escreveríamos log entre parênteses 100 barra log entre parênteses 10, que nos daria o resultado de 2. Vamos ver um exemplo de código em C que utiliza a função log para calcular um logaritmo. Pronto, agora como eu expliquei na teoria o que é o logaritmo e tudo mais, agora eu vou demonstrar como fazer o programa em linguagem C usando o log, no caso. Eu coloco coloco o nome do arquivo, coloco log, aí .c. Pronto, aí eu dou um include e começo o programa do zero de novo, coloco include, entre mais e menos, eu coloco stdio.h para entrada e saída de dados. Aí coloco o include também da mat.h para conseguir usar a função log. Então, começa aqui o programa. Int.min, coloco os dois aqui, coloco o espaço, abro as chaves, coloco também como doble, porque como eu tinha dito também no da raiz quadrada, ele tem uma maior precisão quando for fazer os cálculos. Aí coloco um num, que é o valor que vai ser recebido do usuário, base, que é a base que vai ser usada no log, e também o resultado.
vou colocar para printar na tela, printf. Eu coloco, digite um número, espaço, eu coloco scanf para receber do usuário esse valor. Aí eu coloco porcentagem LFI. Sim, esqueci disso aqui. Dois traços aqui. E receber o número. Continuando, vou colocar para printar, no caso esse aqui é um número, aí agora eu vou colocar para receber o valor da base. Aí eu coloco printf. Deixa eu só consertar aqui que eu estou no espaço. Printf, dois pontos, e vírgula na verdade. Aí eu digito aqui, digite o valor da base. Pronto, digite o valor da base. Aqui eu vou digitar o scanf para receber esse valor. Porcentagem LF, vírgula, aí recebe base. Pronto. Aí agora eu vou digitar o que vai ser o resultado. No caso, vai ser resultado igual log de num, vai ser o número. Aí a barra log base, que vai ser a base. Pronto, ponto e vírgula. Aí continuando, eu vou colocar para printar o resultado. Printf, que é continuando. Vou colocar aqui. Aí eu vou digitar o logaritmo de uma porcentagem ponto 2 para determinar a quantidade depois da vírgula. Aí na base eu repito de novo, porcentagem ponto 2 LF e resposta, no caso vai ser, e de novo repetir, porcentagem ponto 2 LF. Corrigir aqui, porcentagem. Pronto, aí dando continuidade aqui, coloco um, aí vírgula de novo base e vírgula de novo resultado. Pronto. Eu salto aqui e no final coloco return 0 ponto e vírgula. Pronto. E fecha as chaves aqui para ser o final. E salva. Agora compilando o programa, vou colocar make log.x e compila. Agora vamos colocar o ponto barra aqui e colocar o log.x para rodar. Aí você determina, digite o valor, vou colocar, não sei, 20 e digite o valor da base, 10. Aí ele dá uma resposta aproximadamente 1.3. Agora testando de novo o programa com outro valor.
coloco ponto barra log, ponto x, rodo, aí agora eu coloco 100, seu valor, e a base 10. Pronto, que está exatamente 2. Pronto. E esse é o programa feito para dar um exemplo, como usar o log para calcular o logaritmo de qualquer valor. Agora que compreendemos os conceitos de raiz quadrada e logaritmos, vamos discutir como esses conceitos são aplicados na programação para resolver problemas do mundo real. Uma área onde a raiz quadrada é frequentemente utilizada em algoritmos que envolvem cálculos geométricos, como distância entre pontos em um plano. Imagine um programa que determina a distância entre dois pontos em um mapa. A raiz quadrada é uma parte crucial desse cálculo. Da mesma forma, os logaritmos têm uma ampla gama de aplicações. Eles são utilizados em algoritmos financeiros para calcular juros compostos, em processamento de sinais para ajustar escalas de intensidade e até em algoritmos de busca e otimização, onde um problema complexo pode ser reduzido a operações mais simples. Vamos considerar um exemplo prático em programação de jogos. Os logaritmos podem ser usados para criar um sistema de experiência XP escalonável. Conforme os jogadores ganham experiência, seus níveis aumentam de forma proporcional ao logaritmo da quantidade de experiência acumulada. Isso permite uma progressão mais equilibrada e desafiadora. Portanto, entender que esses conceitos matemáticos não apenas enriquecem nosso conhecimento teórico, mas também nos capacita a resolver problemas complexos na programação de maneira mais eficiente e eficaz. E com isso eu agradeço a todos por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo.